Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E até concluirmos o nosso assunto, eu vou estar falando sobre família e casamento, tá? Então, tá aparecendo ainda, não tive tempo para tirar da vinheta ou batalha espiritual logo a introdução, mas a campanha da batalha espiritual já foi encerrada, tá? Está numa pasta dedicada a ela. Se você não fez toda a batalha espiritual, você pode ir lá, você pode ver as mensagens, tá? E durante a batalha espiritual eu falei sobre casamento, sobre família, e algumas pessoas prestaram uma atenção e pediram oração por causa de sua situação com seu marido, porque foram casados mais de uma vez. Então esse estudo que eu estou fazendo desde ontem é para que você venha entender tudo, tá? Claro que eu não vou ensinar tudo sobre casamento, que seria impossível, mas tudo necessário para você entender o que é pecado, o que não é pecado, o que é admissível por Deus ou não. Então, mensagem passada eu comecei falando sobre o adultério. Hoje eu vou falar sobre o divórcio, separação. Na verdade, para muita gente isso é música, para outros é pesadelo, mas muita gente tudo fala em separar. Brigou, vou separar. Não ficou contente, vou largar você. Alguma coisa deu errado, não dá mais, cada quem segue sua vida. O que é que a Bíblia fala sobre isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 19, começa uma guerra cultural sobre esse assunto, entre os fariseus e Jesus. Diz assim, verso 3 em diante: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, testaram Jesus, perguntando: é lícito ao marido largar sua mulher por qualquer motivo? E vice-versa, né? Claro que a pergunta foi direcionada ao marido, porque quem repudiava era o homem. Hoje quem está repudiando é tanto um quanto o outro. Então Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio criou homem e mulher, tá? Nada mais que isso, homem e mulher. Essas versões novas de seres humanos que estão criando por aí não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Deus criou homem e mulher. E disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tá? Então, quando é que o homem e a mulher se tornam uma só carne? Através da união de sangue ou a relação conjugal, tá? Quando o homem e a mulher ele tem a sua relação conjugal, eles trocam mais que experiência física, eles compartilham experiência espiritual. Inclusive, a depender da condição espiritual dele ou dela, uma simples relação sexual pode levar o parceiro ou a parceira a um fracasso total de vida. Não é simplesmente sexo, como dizem por aí, tá? E o casamento que a Bíblia fala não é o que você chama de casamento, que acontece no fórum, na frente do juiz, na frente do pastor, não. O casamento é mesmo a relação sexual. Você vai ver em toda a Escritura Sagrada, e eu vou explicar sobre isso, tenha calma, tenha paciência, que quando há a relação conjugal, há uma partilha de sentimentos e há uma partilha espiritual. Quando termina e os corpos se separam, espiritualmente o homem continua presente na vida da mulher e a mulher ela continua presente na vida do homem, para o bem ou para o mal. Um continua presente na vida do outro, espiritualmente falando, tá? Então Jesus disse que os dois se tornam uma só carne, está escrito na Bíblia.
Mas Jesus ainda continua, de modo que já não são dois, mas um. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí vem aquela dúvida que você pode ter. Mas foi eu que a escolhi. Foi eu que o escolhi. Como é que Deus juntou? Gente, a Bíblia diz que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Por mais que você tenha escolhido seu parceiro, sua parceira, como participante da sua vida, agora seu marido, agora sua esposa, por mais que você tenha escolhido, quando você pediu que Deus abençoasse essa relação através do pastor, quando você declarou à sociedade a sua união com aquela pessoa, então você ligou na terra, está ligado na terra, e Deus, ele é testemunha dessa união. E a partir do momento que houve esse casamento, essa união de sangue, é como eu disse a você, não é uma coisa física, é também espiritual. Então, você não pode brincar de unir e separar pessoas. Você não pode brincar de enxertar e extrair um braço, uma perna, um olho, tá? Não esqueça que você agora é uma só carne com o seu marido, você é uma só carne com a sua esposa. Não esqueça disso, tá? Continua. Replicou-lhe então os fariseus: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e abandonar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu abandonar a vossa mulher. Entretanto, não era assim desde o princípio. E aí eu vou dar o exemplo para você de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele amou Raquel. Ele queria Raquel, tá? Mas Labão enganou Jacó. E no lugar de Raquel deu Lia. E Jacó não gostava de Lia. Mas ainda assim ele não repudiou a Lia. E casou com a Lia, casou com a Raquel, tá? Na lei dos mandamentos era permitido a união do homem com mais de uma mulher. Então ele casou com Lia, ele casou com Raquel, mas ele amava Raquel e não abandonou a Lia. Deus viu o desprezo que Lia sofria e Deus permitiu que Lia tivesse vários filhos. Mas Deus não podia ser injusto com Raquel, tá? Raquel, ela, por mais que ela tivesse controle sobre o amor de Jacó, mas ela não mandou Jacó amá-la, por mais que ela tivesse se beneficiado com isso. Então Deus permitiu, Deus abençoou Raquel e ela deu à luz a 2 filhos a Jacó, o José e o Benjamim. Continua. Então Jesus disse: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não era assim desde o início. Já deu exemplo de Jacó. Eu, porém, vos digo, e agora presta bem atenção, homens e mulheres casados. Preste bem atenção, você que está pensando em casar. Se liga, preste atenção. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, senão por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E aí eu vou responder uma pergunta a uma irmã. Uma irmã está congregando, uma irmã era cristã, uma irmã abandonou a fé cristã, ficou afastada do evangelho e retornou para a presença de Deus, tá? Pelo que eu entendi da leitura, a irmã, ela mandou a mensagem hoje, ontem, pela manhã, uma gravação. Eu estou passando essa mensagem para você geralmente na virada, tá? Então, ontem pela manhã, essa irmã mandou uma mensagem para mim,
falando sobre essa situação que ela estava vivendo com o casamento dela, que o marido não toma jeito, o marido não quer seguir a fé junto com ela, e a preocupação dela é que ela não pode participar da Santa Ceia porque ela é casada. Tem mais de 20 anos de relação. Vou falar assim porque se alguém que conhece a irmã, ouvir a história toda na íntegra, pode associar, então eu vou passar dessa forma para que eu consiga falar com todos no sentido de ensinar e com a irmã no sentido de responder o comentário que ela me fez no WhatsApp. Então vamos por parte, tá? Primeiro, que o casamento já aconteceu na união de sangue, então é casado. Segundo, que a irmã tem filhos com esse rapaz, então a lei humana já admite a união estável, que é muito parecido com o casamento, pelo menos na questão do direito civil é um casamento, tá? A irmã tem mais de 20 anos, então a legitimidade dessa união é incontestável, tá? Isso eu estou falando em questão de atributos da lei e eu estou falando aí em questão de atributos espirituais. A Bíblia diz que a mulher, ela vai ganhar o marido, não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser no grito, e eu vou explicar isso nas mensagens que seguirão. A mulher, ela vai ganhar o marido com um bom testemunho. Mas enquanto esse marido não se converte, enquanto esse marido, ele não vai buscar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, nada impede essa irmã de participar da Santa Ceia. Então, minha irmã, se o seu pastor, ele está lhe proibindo de participar da Santa Ceia, porque você não é casada no papel, convida o pastor a participar da mensagem diária, para aprender um pouquinho, para não levar a igreja a cometer erros, porque a salvação, ela é individual. Convida o seu pastor a participar da mensagem diária e acompanhar com a Bíblia aberta, para que ele não lhe prejudique. Porque se, tirando essa questão da irmã não ser casada no papel, com o seu marido, que vive legitimamente com você, minha irmã, vive legitimamente com ele, você não trai, você não tem outro homem, a sua vida é com o seu marido. E a igreja não permite que você participe da Santa Ceia, porque você está convivendo com ele e você não foi casada no papel. Então seu pastor está precisando ler a Bíblia e parar de engolir o camelo, e coar o mosquito. Porque tem muita igreja com irmã aí que está fazendo isso e muitas vezes o obreiro está fornicando, o pastor está fornicando, o obreiro está adulterando, o pastor está adulterando e está escondendo os seus pecados, criando dogmas de uma falsa doutrinação e santidade que é irreal aos olhos da Escritura Sagrada, O que não pode acontecer é se a irmã fosse cristã, já estivesse na presença de Deus e se unisse sem o casamento do papel com o seu marido, e aí quisesse participar da Santa Ceia. Aí estaria errado, porque a irmã estaria cometendo o pecado de fornicação. Mas a irmã não conhecia Jesus, a irmã não estava na presença de Deus, passou a viver com esse homem, assumiu uma vida de casada com ele, hoje é legalmente, quer dizer, segundo a justiça admite essa relação estável, que é compatível com o casamento, e a igreja proíbe de participar da Santa Ceia. Está errado, minha irmã? Você não está pecando diante de Deus se você participar da Santa Ceia. Estou falando nessa questão específica,
para depois a irmã não estar aí mentindo ou cometendo algum outro pecado, participar da Santa Ceia, se arrebentar e querer me culpar. Eu estou dando orientação dentro do assunto relacionado ao casamento, tá? Então, mulheres, pastor, porque minha vida com meu marido é difícil. Quem escolheu foi você, tá? Engraçado que antes da mulher se envolver com um homem, é um fogo doido, e eu quero ele, e ele é meu amor, e ele é meu bem. Aí depois que casa, que começa a descobrir os defeitos, quer abandonar, quer largar, que amor doido é esse de você, viu? Só Jesus na causa, como dizem aí. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Verso 10, para que você entenda, 11 e 12. Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não vale a pena casar. Então os discípulos entenderam, não, nesse caso, se o casamento, o homem está preso à mulher, a mulher está presa ao homem, até que a morte separe, tá? Então não convém casar. Aí Jesus diz assim, Jesus lhe respondeu, verso 11, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Nem todos podem casar, nem todos têm aptidão para casar. Estou falando dos homens e estou falando das mulheres, tá? As pessoas querem um carinho, as pessoas querem um aconchego, as pessoas querem o prazer do sexo, mas não querem a responsabilidade. Quer dizer, você quer casar? Então você tem que pegar o pacote completo, tá? E aí diz, há eunucos de nascença, há outros que se fizeram eunuco e há outros que os homens fizeram eunuco, tá? Quem é apto para admitir, admita. Então, veja você que está com problema no seu casamento, que está pensando em separar, se você foi traído, se você foi traída, você tem prova disso, não é para apresentar para ninguém, mas é para apresentar a Deus. Então você está livre para separar, tá? Pastor, tenho prova, meu marido me trai, eu tenho certeza absoluta. Cuidado com o julgamento temerário. Quero abandonar ele, quero largar. Estou livre, tá, você está livre. Seja feliz, tá? Pastor, minha esposa me traiu. Eu quero abandonar ela e quero construir a vida com outra mulher. Estou livre? Sim, você está livre, em nome de Jesus, para seguir sua vida. Pastor, eu suspeito. Pastor, eu acho. Não. Limpa teu coração, tira a rapina do teu coração, tira a poluição de sua mente. Os maldosos não vão herdar o reino dos céus, tá? Aquele que vive nas trevas não pode ver a luz. Se você vive nas trevas, você não vai enxergar a luz, você não vai ser alcançado por Deus. Então, abandona as trevas, permite que a luz entre em você, permita que a presença do Espírito Santo entre em você e admite o correto. Foi traído, quer abandonar, abandona. Foi traído, você quer perdoar e continuar convivendo com a pessoa, então não volte mais a lembrar do passado dessa pessoa. Se você não consegue esquecer o passado dessa pessoa, é porque você não consegue admitir que essa pessoa mudou. Então é melhor você viver sozinho. Tá bom? Agora, tem uma questão aqui. Tem crente aí que está casando pela terceira, pela quarta vez e diz que todas as vezes foi traído. Tem alguma coisa errada. Em especial no trato de pastor. Por que eu estou falando de pastor? Porque tem uma convenção de igreja aí que diz que o pastor pode até casar 7 vezes. Coloca no comentário, você acha que está certo? Você acha que um homem de Deus ele pode casar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Continua comigo, que eu vou estar falando sobre casamento, sobre rejeição e sobre o que a Bíblia fala, inclusive das mulheres que têm maridos que não são cristãos, o que ela deve fazer para ganhar o
o seu marido para Jesus. Amém? Mas agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, obrigado por esse momento, pela vida que o Senhor nos deste. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos confortado. Lembra de abençoar o teu povo e a tua igreja. Lembra de abençoar os teus filhos que se reúnem nesse momento diante da tua presença para buscar a tua direção e, em especial, a tua paz. Eu quero orar pelos casados, para que o Senhor venha abençoar a relação do casal, para que o Senhor venha abençoar os maridos, as esposas, para que eles tenham a tua paz. Eu oro pelos solteiros, por aqueles que estão namorando, por aqueles que estão noivando, que estão levando uma vida em direção ao casamento. Espírito Santo, seja a luz na vida desses jovens. Seja a luz na vida dessas pessoas maduras que têm lutado para ter uma relação saudável. Não permita que o devorador, que o espírito da separação esteja no meio desse casamento e entre esse casal, mas que haja a tua luz, que haja a direção do Espírito Santo sobre a vida de cada homem, de cada mulher que ora comigo. Eu peço ao Senhor, meu Deus, misericórdia e compaixão por esses filhos, esse pai, essa mãe que tem o seu filho e pensa no futuro dele. Esse filho que está desempregado, esse filho que está solteiro, esse filho que ainda não conseguiu construir um propósito de vida, está, Senhor, à deriva porque não conseguiu por si só construir nada, nem fazer nada em suas vidas. Meu Deus, ouve a oração desses pais. Venha abençoar a vida desses filhos. Venha alcançá-los com o teu poder, para que eles possam, em nome de Jesus, diante da presença de Deus, construir um futuro. Que eles possam, em nome de Jesus, diante da presença de Deus, ter uma vida abençoada. Que o desempregado seja empregado, que aquele que não consegue um trabalho venha conseguir um trabalho, que aquele que tem empreendido no seu negócio venha a ter prosperidade, que haja a bênção do Senhor, que haja a paz do Senhor sobre a vida desses filhos, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, lembra de toda essa família, aqueles que são viciados, aqueles que estão no mundo do crime, aqueles, meu Deus, que estão levando uma vida perturbada, que estão pelas ruas, que estão jogados. Espírito Santo, usa da tua misericórdia e compaixão e alcança-os, onde quer que estejam esses jovens, onde quer que estejam esses homens, essa esposa que ora pelo marido, que está constantemente na rua, com os amigos, nos vícios, esse marido que ora pela esposa, que vive com as amigas, nos vícios. Ele sabe que é traído, ele sabe que ela vive uma vida de prostituição, ela sabe que ele vive uma vida de prostituição, mas essas pessoas escolheram lutar, meu Deus, para salvar a vida desse homem, dessa mulher. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo, age em favor dessas famílias, age em favor desses casais, usa da tua misericórdia e compaixão. Não permita que a depressão, não permita, meu Deus, que a ansiedade venha tomar conta deste lar, mas que o Senhor seja com cada um desses familiares e esses entes queridos, agora e sempre, em nome de Jesus. Estende as duas mãos na minha direção e diga: meu Deus, eu aceito a bênção e a vitória que vem do Senhor sobre a minha vida. Peço ao Senhor a tua direção, para que tudo que eu faça, em todos os sentidos, tenha a direção do Espírito Santo. Que seja a minha vida uma vida abençoada. Que seja a minha vida uma vida próspera. Diga: meu Deus, lembra
que eu tenho buscado ser fiel diante do Senhor. Seja comigo e abençoa as obras das minhas mãos, em um nome de Jesus. Aleluia. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.